Fala, meus amigos, tudo bem? Corinthians empatou ontem com o Fortaleza na Neoquímica Arena, saiu da zona do rebaixamento e dá uma respirada com relação à tabela do campeonato. Teve uma pequena melhora em relação ao que vinha jogando, mas claro que ainda busca um melhor rendimento dentro de campo. A gente vai falar também sobre a situação do Duqueiroz. Esse não joga mais pelo Corinthians. E o Michael voltou a ser assunto e a gente vai trazer todos os detalhes aqui para vocês. Seja muito bem-vindo aqui ao 12 em Campo, eu sou Ivan Andrade, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo News desta terça-feira, chegando aqui com as informações do Timão para você. Corinthians que ontem empatou em 1-1, foi buscar o resultado, começou perdendo para o Fortaleza, mas buscou o resultado, buscou o gol de empate nos minutos finais ali da partida, e com o empate foi o suficiente para o Corinthians sair da 17ª e pular para a 15ª posição. Claro que ainda não é uma posição confortável, tranquila, e nem aquela que o torcedor corintiano espera, mas melhor do que uma derrota, né? O Corinthians não consegue embalar uma sequência de bons resultados dentro do Campeonato Brasileiro. São 4 jogos agora, com 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Vanderlei, aos poucos, começa a mudar as características da equipe, começou a mudar algumas peças. Ontem, mais oportunidades para o Pedro, que mais uma vez não foi bem. O Matheus Araújo, que conseguiu mostrar um futebol melhor, mais consistente. E no segundo tempo, a entrada do Guilherme Biro. Esse sim entrou muito bem no jogo, deu uma resposta muito positiva, encantou o Vanderlei, mas hoje o Biro, está se apresentando à seleção brasileira e fica fora aí pelo menos dos próximos 11 jogos do Corinthians. A seleção sub-20 que vai disputar o Mundial na Argentina agora no mês de maio e junho. Então, é um jogador que tem toda a condição de ter mais oportunidades e até de se firmar ali como um titular do Corinthians, mas que nesse momento vai servir a seleção brasileira. Só estou corrigindo aqui uma... Aí, isso. Está servindo a seleção brasileira sub-20 e vai ficar fora aí durante um bom tempo. Algumas melhoras na equipe, pelo menos em termos de rendimento, em termos de atitude. Eu acho que foi um Corinthians que brigou muito mais, né, gente? Não sei o que vocês acham aí, até quero saber a sua opinião no comentário. Foi uma equipe que lutou mais. Claro, falta muito? Falta muito. É a equipe ideal? Não é a equipe ideal. Mas mostrou evolução. Eu acho que mostrou mais vontade do que as equipes com o Fernando Lázaro, com o Danilo, mostrou um pouco mais de organização. Repito, não foi brilhante, evidentemente. Não foi uma equipe extremamente competitiva em termos de alto nível, mas mostrou melhora. E eu acho que a sequência vai fazer com que o Vanderlei encontre aí um melhor rendimento para a equipe. O Yuri Alberto voltou a fazer gols depois de 9 partidas e voltou até a dar entrevista. Né? Enquanto ele não marcava gols, não dava entrevista. Agora, bastou fazer um novamente e o sorriso voltou e ele foi aos microfones falar da alegria do gol, que os seus companheiros estão apoiando muito, mas na hora que passava ali em branco, não parava para dar entrevista. Mas, enfim, cada um fala a hora que quer, cada um dá entrevista quando bem entende, né? Só acho que é muito fácil falar quando faz gol e, enfim, é a maneira como eu penso e cada um tem a sua opinião. Roger Guedes, fora da posição, aberto pela esquerda, acho que rende muito menos daquilo que se espera. Não foi tão eficiente, mas foi bem. Lutou, correu bastante, foi um jogador que, mais uma vez, se destaca nessa equipe. Vanderlei, aos pouquinhos, nessa sequência, vai ter muitas dificuldades. O Fausto, por exemplo, está fora do jogo de quinta-feira contra o Botafogo lá no Rio.
Fausto recebeu o terceiro cartão amarelo. O Roger Guedes está pendurado também, né, mas joga. Então, quem faz fazer esse meio-campo na quinta-feira? Eu não tenho dúvidas. Rony e Maicon. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Eu acho que não tem outra opção. Ele não começaria com o Cantillo. Acho que ele vai voltar a dar uma sequência aí para o Maicon, uma moral para o Maicon, para que ele possa até se redimir daquele jogo contra o Independiente Del Valle. O Maicon, que assumiu o erro, reconheceu o erro, o Vanderlei gostou disso, mas ontem o Maicon acabou não tendo oportunidade, mas eu acho que para o jogo de quinta-feira é a única opção. E por quê? Porque o Duqueiroz, ele não joga mais pelo Corinthians. Ontem o Vanderlei deu entrevista e disse que o jogador não está mais com a cabeça no Corinthians. Ele está pensando em quanto ele vai ganhar, na casa que ele vai comprar, na vida que ele vai viver na Rússia. Todo mundo sabe, Duqueiroz foi envolvido na negociação com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ficou em definitivo e o Robert Renan, Duqueiroz, enfim, percentual do Mantuan, do goleiro Ivan, todo mundo envolvido ali, né? Muita gente envolvida nessa negociação do Yuri Alberto. E o Duqueiroz, o Vanderlei entende que é melhor ele não participar mais das partidas, até para evitar uma lesão. E até dei um exemplo do Luizão, quando jogava pelo Corinthians, o Vanderlei era o técnico, e ele acabou se machucando pouco antes de ir, já estava vendido para o Borussia, da Alemanha, e acabou se machucando. Então, para preservar o Duqueiroz, para que ele não corra um risco de lesão e atrapalhe aí a sua ida, até porque lesão acontece com qualquer jogador que está em campo, o Vanderlei tira o Duqueiroz dos planos do Corinthians. Muitos torcedores, evidentemente felizes, vão comemorar. O Du não era uma unanimidade, né? Então, Duqueiroz, a partir de agora, fora dos planos do Vanderlei Luxemburgo, em função da cabeça não estar mais no Corinthians. Falta um mês e meio aí para que ele viaje para a Rússia. Então, que o Duqueiroz seja feliz lá no Zenit, junto ali com o Robert Renan. Bom, e para a gente encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que voltou à tona, que é a questão do Michael, né, que está no Al Hilal, e de novo voltou a se falar no Michael. Eu sempre tenho informações bem consistentes com relação ao Michael. Eu ouvi perguntas já no própria live de ontem. O Michael já acertou com o Corinthians para julho? É verdade que ele vem? Está tudo certo? Então, não é a informação que eu tenho, tá? Não é a informação que eu tenho que ele está acertado com o Corinthians. O Al Hilal está disposto a facilitar, sim, a saída dele agora no meio do ano. Mas, claro, que o Corinthians terá que envolver um dinheiro nisso. Mas o Grêmio ainda está mais perto do Michael, tá? Então, não é a informação que eu tenho com relação a um acerto, a um acordo do Michael com o Corinthians. Pode acontecer? Sem dúvida nenhuma, mas não é a informação que eu tenho nesse momento. Nesse momento, segue tudo como estava anteriormente. Nada confirmado, nenhum acordo avançado, nenhuma questão apalavrada aí com relação ao futuro do Michael. Seria um jogador importante para o segundo semestre? Não tenho dúvidas nenhuma. Assim como um possível reforço do Michael, outros jogadores também terão que vir para reforçar o elenco, e a gente vê isso muito claramente quando é preciso fazer uma alteração. Não dá mais para contar com o Paulinho para ser aquele cara que vai mudar o jogo. O Corinthians não tem jogadores que entrem e definam, mudem o jogo, mudem a história de uma partida. Então, sem dúvida nenhuma, o Corinthians vai buscar reforços no segundo semestre, até porque isso é um pedido do Vanderlei Luxemburgo. Mas, repito, com relação ao Michael, nada avançado, não existe absolutamente nada neste momento tão acordado, tão acertado assim. Pode acontecer, mas hoje, se a gente for ver a realidade, talvez ele esteja mais perto do Grêmio do que do Corinthians. Comenta aí o que você acha com relação ao Duqueiroz, com relação às mudanças que o Vanderlei fez ontem e com o Michael. Você gosta da ideia? Comenta para mim, deixa seu like e a gente se vê mais tarde. Obrigado pela companhia. Tamo junto, a gente se vê. Tchau, tchau.